Bem-vindo aos Ansas mais uma vez, desta vez para lhe falar de algo que é comum a todos nós, que são as festas, a nossa passagem pelas nossas freguesias, o gosto que temos em trajar, etc. Mas nada melhor do que esperar para assistir à nossa conversa com Rosa Freitas, uma miadelense de gema e que nestas alturas não tem mãos a medir no que respeita à participação, à colaboração, enfim, é uma pessoa multifacetada que está sempre onde nós queremos. Bom dia, Rosa. É um prazer tê-la aqui. Espero que já esteja a preparar-se para as nossas festas, mas estas festas de que eu estou a falar são as festas da Miadela, as festas da nossa terra. Como costuma vivê-las, para além daquela participação toda, em casa, como é que faz? Recebe amigos, família? Antes recebia bastantes amigos, neste momento não, porque o meu tempo é todo tomado para as festas, desde organizar o cortejo. Sim. Eu levo sempre um carro, portanto o tempo já é pouco. Claro, portanto não dá para grandes coisas. As pessoas já sabem que nesse dia não me vão incomodar. É tremendo realmente, porque nem que queiramos, há ali um absorver do tempo que não nos dá para nada. Realmente, e não dá para estarmos com as chamadas mordomias, não é? Que não tem nada a ver. Festas da Miadela. Hoje, olhando para trás, repara que as festas da Miadela não têm nada a ver com as festas da sua juventude, por exemplo, da juventude mais jovenzinha. Deixe-me só fazer uma pergunta, a ver se isto coincide com um panorama que me foi transmitido. Antigamente, perto do Café Central, hoje, Café Central, havia um homem que fazia girar uma roda, que tinha uns cestos e que as pessoas usufruíam quase tipo as ditas cestinhas em que as pessoas andavam nas festas. Lembra-se disso? Lembra-me. Aí eram as festas da Miadela, os divertimentos eram aí. Eram mesmo que havia aquele, que hoje é o café, Sim. Que não existia. Pois não, aquilo era um terreno por ali abaixo, não é? Existia a tia Helena, que vendia os frutos que a gente ia comprar, as hortaliças, e um carpinteiro. E um carpinteiro também existia aí. E depois, na festa da Miadela, só havia esse divertimento? Não. Não havia, havia muito pouco, não é? Muito pouco. Havia sempre o senhor que vinha tirar as fotografias à laminuta, que era aí que nós tirávamos, porque senão não havia fotografias para ninguém, e a gente trajava para ir tirar a fotografia à laminuta. Que engraçado. Ainda se lembra da foto Luzarte? Lembra? Estamos a falar do pai do Joca. Do pai do Joca. Por exemplo, que tinha o estúdio dele junto à igreja, na casa dele, numa sala com uma cortina. Lembro-me perfeitamente porque eu andava na escola com uma das filhas, que já não vejo há muitos anos, e depois andei com outra também, e essas memórias vieram-me à ideia há dias. Depois a festa fazia-se da igreja para o adro e do adro cá para baixo, mais nada, não é? Porque eu ainda me lembro do folclore ser dançado na escola, naquela agora onde tem a relva, conhece ali um palco, e era ali que se dançava. Os grupos, eu ainda me lembro das Lavradeiras de Carriço ia dançar à Miadela, e nós dançáramos ali, naquele espaço. Sim, não no festival, mas noutra situação. Eu ainda me lembro do festival. O festival foi sempre lá em baixo e na Quinta do Amial. Mas houve uma altura que eu lembro-me que foi provavelmente seria um ou a participação das festas, coisa. Ou assim. Sim. Era tudo ali baseado perto da igreja. Exatamente. Estamos a falar falámos há dias de que as festas levaram uma volta enorme em 1957, quando o coronel Gonçalves Pires tomou conta da Comissão de Festas, reuniu homens de todos os quadrantes e de todos os credos, políticos e religiosos, e fez realmente uma Comissão de Festas coesa, que hoje em tempos de liberdade provavelmente não será tão fácil. Curioso, não é? A vida é curiosa. No entanto, essa Comissão de Festas durou até 1973, salvo erro. O coronel morreu em 70, sim, e depois o senhor Lima, da fábrica dos chocolates. O chocolateiro, como a gente lhe chamava. Exatamente.
que foi uma pessoa que pegou na Comissão de Festas, ainda aguentou 2 anos, penso eu, à frente da Comissão de Festas, depois, claro, era o cansaço, era a idade, era tudo junto, e a falta de apoios, como a minha dela e outras tiveram durante anos a viver daquilo que realmente conseguiam recolher. O traje à vienesa. Diga-me, assiste a grandes transformações, não há transformação nenhuma, acha que há um saudosismo muito grande que temos de ir buscar o fato de há 500 anos atrás, isto é um exagero, não é? É um exagero. Não, eu até não vou tão longe, eles dizem, que é o fato de 1900. E eu acho que as pessoas não deviam ir por aí, porque em 1900 as pessoas usavam o que tinham em casa, não era um traje para ir à festa. Por exemplo, o grupo das Lavradeiras, do qual eu ainda hoje lá estou, nasceu em 34. Sim. E eu olho para as fotografias e eu vejo aquelas senhoras todas trajadas, meninas, com as saias, o fato à lavradeira tal qual como devia ser hoje. Sim. E não é. Hoje levou, não sei, eu acho que estamos a cair. Mesmo, confesso, e quem sou eu para estar a pôr em causa, não gosto de ver na minha dela lenço amarelo no peito. E eu tenho na minha casa um lenço, não é amarelo, é branco, é creme, que já era da minha avó. Exato, mas o lenço, o instituído na minha nela, porque isto era instituído, quer Pois, queiramos, quer não é? Sim. Era o lenço vermelho na cabeça ou o lenço vermelho no peito. No peito. Sempre conheci assim, já conversei com pessoas muito idosas que diziam que nunca usaram um lenço claro. Nunca. Eu tenho na minha casa, por sinal, muito exatamente. lindo. Provavelmente ela não o teria usado com o traje. Eu beijo nos caneiros benenses, esse lenço. Sim. Beijo. Claro, a gente vê aí muitas fotografias, muitas nas coisas. Sim. O que não quer dizer que fosse adotado pela maioria, não é? E nesta questão o traje começou a ser catalogado por aquelas peças determinadas. Peças. O que hoje acontece, por exemplo, já nem é o amarelo, já parece laranja. Já parece laranja já também. Parece laranja, portanto tudo isso nos deixa assim olhar para aquilo e pensar que não está certo. Com certeza que as mulheres poderiam usar ou deveriam usar aquilo que muito mais lhes interessasse e de que mais gostassem. Por esse prisma, concordo. Tudo bem. Agora, que seja o estipulado, não. Provavelmente não. A minha avó, há um quadro dela, uma fotografia dela no Museu de Trás, de 1918, que curiosamente está grávida da minha mãe, e que ela está com um fato à lavradeira, exatamente com as cores tradicionais, com aquelas ditas adotadas, não é? E que não há ali alguma alteração na cor, porque as mulheres eram muito sóbrias também, gostavam de combinar e de não estar aquém nem depois das outras, de estar iguais. Iguais. E, portanto, eu nasci com o fato à labradeira. Eu digo à labradeira, eu hoje gosto de dizer à labradeira, que foi das mãos das bordadeiras, que saíam os bordados, a tecelagem, o fiar. Foi até das mulheres do campo, das habilidosas. E hoje vejo, porem aquilo de lado, sinto tristeza. Ora bem, se bem entendo das suas palavras, está a querer dizer que hoje não foram, segundo se ouve, não foram as mulheres do campo que criaram o traje à vienesa. Foram. O que se ouve é que era de uma família abastada, Sim. De uma casa rica não sei de onde, quando o povo não é nada disso, não é? Pois, porque em todas as casas dos lavradores havia um tiare. Claro, obrigatoriamente. Obrigatoriamente, por causa na minha das casa também eu havia. E das passadeiras, não é? Principalmente sim, também por causa disso. E as mantas. Sim, as mantas e as passadeiras, com as mantas da cama. Portanto, na minha casa também houve sempre um tiare. E eu acho que era aí que nasciam as saias. Eu tenho a minha saia de quando era pequena de ir à missa com a minha irmã, que é mais nova do que eu, 2 anos. E elas já nos puseram uma barrinha bordada, quando nós éramos para ir à missa com um avendalinho. E hoje tira-se isso tudo. Porque, segundo parece, ao olharmos para trás, ou para hoje, aliás, chegamos à conclusão que há uma vontade de esquecer o que está para trás. Porquê? Não sei, mas não devíamos. É um passado digno. Riquíssimo. E de muito trabalho, coisa que se calhar hoje não se conseguiria, como esta gente toda conseguiu chegar até aqui, não é? Chegar até aqui. Trazer estas coisas todas, viver alegremente
às vezes, não é? Às vezes. Não seria sempre, mas fazer da vida uma coisa agradável quando, no fundo, era difícil viver, difícil. vamos cá ver. As pessoas nunca tiveram tanto como têm hoje, nunca viveram tão bem como vivem hoje e não têm necessidade de esquecer as raízes, não é verdade? Raízes, Porque essas raízes é que fizeram com que ela chegasse até aqui. Portanto, a memória é obrigatória manter, É obrigatória não é? mesmo. Tem de se manter. Olharmos para trás. Certo? É Olharmos isso. para trás. Não é para as coisas más, é para as boas. Para as boas. Porque isto são coisas boas. Isto são coisas ter boas ultrapassado dificuldades, ter ultrapassado guerras, questões, etc., e falta de dinheiro até. Falta de dinheiro. Fez com que esta gente criasse um império que afinal deixou para nós, não é? Eu não tenho, estou farta de dizer isto e não tem qualquer sentido que eu digo, outro sentido. Eu dedico-me bastante à cultura popular, mas eu não tenho raízes do campo, não tenho nenhumas. Nasci. Mas eu vivi com os chamados caseiros, que eram pessoas amigas dos meus pais e com quem passei a minha infância e que aprendi imenso. Inclusive a estragar um tiaro, uma tecelagem, penso eu, que eu batia com pronto, com aquela parte com que se faz os batimentos para bater a lã ou os trapos, e ainda hoje me lembro do som que aquilo tinha. Que era fantástico, e as alfaias agrícolas também, que nos transmitem tantas coisas. E já agora também gostaria de dizer que a Ronda possui um património vasto, que esperamos a qualquer momento que alguém nos ofereça um espaço ou que nos diga como devemos resolver o problema, porque senão correrá o risco de ir tudo para o lixo. Pois. Porque não há onde guardar e são peças que ocupam bastante espaço e o espólio é bastante considerável. Portanto, fica aqui a chamada de atenção, se alguém nos estiver a ouvir e que saiba de um canto onde se possam amontoar, não é? Mesmo coisas antigas em madeira, é preciso cuidar delas. Claro, logicamente. Portanto, tudo essas coisas precisam ter espaço. Exatamente. Desde as dobradoras, dos canaleiros. Elas estão guardadas, mas de um momento para o outro as pessoas precisam do espaço e não podemos continuar a tê-las ali, não é? E fora o que está na casa das pessoas que não nos entregam porque nós não podemos receber. Não podem tê-las. Não há hipótese de receber. Portanto, há todo este conjunto histórico que faz falta pôr em uso para os vindouros, que mais tarde ou mais cedo se esquecerão de que a broa era feita num forno, em casa. Amassada em casa e se levava para o forno. E que o milho era moído no moinho. No Enfim, todas essas coisas são necessárias para se entender a vida tal como ela é e como chegou até aqui. E a minha dela já tinha processos mecanizados na questão da farinha. Tinha um moinho mecanizado já, de alto gabarito para a altura. Que eu cheguei a ir lá muitas vezes. Exatamente. E depois a gente até pedia a farinha, que era para fazer a broa, para os potes, e depois aquela mais fininha que era para fazer as nossas papas. As caldas de farinha, papas, não é? Também. Papas de farinha, que é o que hoje se usa com boas farinhas, mas naquela altura não havia. Pois, era exatamente. A farinha. Está a falar de leite creme, pronto. Pronto, leite creme. Exatamente, com aquela farinha de milho mais fina. Aquilo era tão bom. Pois, exatamente. E pouco açúcar, porque nos deitava muito. Não se podia, não é? Não se podia. Olha, por falar o não se podia e não se deitava muito, lembrei-me agora que as moedas são um símbolo no ouro de Viana. Essas moedas, curiosamente, o povo usou-as sem serem libras. E a Rosa sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar. É dos 20 reis. Exatamente. E aquelas moedas que vinham do estrangeiro que se mandavam dourar. Para pôr ao peito, não é? E fazer pulseiras até. Até pulseiras. Teve uma fase eu cheguei a ter, e tenho, porque o meu irmão me trazia, e eu mandava no grupo, só gosto de coisas, e eu mandava-as dourar. Estão lá bonitas. Hoje não as uso, porque eu gosto de ouro. Sim. Mas tenho-as. Pois, e faz muito bem em ter, porque há muito ouro fictício. Que nós sabemos que circula em Viana nas festas. Sim, e pronto, é tudo ouro, mas enfim. É ouro, não é? Mas a gente olha e sabe o que é ouro. Claro, logicamente. Ainda bem que muita gente não sabe o que é ouro. Pois, e leva tudo pela mesma medida. Ou então não acredita em nada, que também há esses. Mas também, também às vezes estão a dizer que é ouro e dizem não acredito. Mas ele nota-se. Não, mas é engraçado. E pronto, eu tenho daquelas coisas que quando ouço dizer
não sei quantos quilos de ouro, mas por baixo vai muito que não é ouro. E muito Claro bem. que não. Agora diga-me uma coisa, a Rosa borda. Já fez bordados em veludo com vidrilho. Com vidrilho. Muito bem. O que me diz há aqueles quilos de ouro? Vamos lá falar, por exemplo, das festas da agonia, os quilos de ouro que circulam no peito das mordomas e que tapam todos aqueles desenhos maravilhosos que estão nas casacas e que estão nos coletes. Que moral é esta para nós abolirmos um desenho fantástico, Sim. que faz parte de todo o traje? De todo o traje, que a gente perde ali muita hora a bordar aquilo. E fica tudo tapado. E fica com tudo ouro. tapado. E que aquele ouro, eu acho que aquilo é um exagero. Nenhuma casa Tinha aquele ouro. tinha aquele ouro. Nem as peças do tamanho que aparecem. Não, isso Haveria para mim uma era- casa em Viana que tinha. Pronto. Já sabemos, não é? Pronto, mas isso... Mas não era não moeda é. corrente, não é? Não, e Nem toda pensar. a gente, mesmo que nós nascíamos, dávamos uma peça, mas era uma peça normal. Os botõezinhos, O os botõezinhos mesmo, de ouro, não os era? botões, e depois começávamos a pôr as medalhas, mesmo as custódias, não eram grandes custódias como andam hoje Não, aí. não. Eu Eu nunca vi. Eu não, no meu ouro não existe Pois, nada. exatamente. Tenho algum, mas não existe nada disso porque eu não gosto. Eu acho Até que isso porque- nem devia de se desfilar aquelas peças. Eu Enormes, chamo-los sim. relicários de cabeceira da cama. Porque a primeira vez que eu vi um relicário daqueles foi numa orivesaria de Viana, que hoje não existe, e ele me dizer: Rosa, estou a fazer uma peça muito bonita. E eu: é? Então um dia há de me mostrar, e ele, ao mostrar-me o tal relicário, eu disse: isto é para eu pôr na minha cabeceira da cama. Para mim, até hoje, aquele é o relicário da cabeceira da cama, e não para pôr ao peito, Há uma tendência muito grande para a grandeza. para a grandeza. Porque é o que aquilo simboliza, não é? As peças grandes de ouro. Primeiro, não são cómodas, perdendo é uma tristeza enorme, não é? Uma falta que se nota muito. E depois há outra coisa, poderia existir agora, sim, numa casa abastada. Sim, Aí sim, numa família rica. Agora o povo que vendia os ovos para comprar as contas. sabes de onde podia Não existir? acredito. Era numa casa que tivesse muitas filhas. Sim, provavelmente. E então aí todas tinham que ter o seu cordão, o colar de contas. E quando uma delas fosse na maldomia, então isso punha-se no peito Sim, daquela que ia. provavelmente, sim. Portanto, ela levaria mais um bocadinho de ouro. Senão, ninguém diga que tem aquela ouro. Porque Depois, não, isto não. visto pelo ponto de vista masculino, é engraçado que um dia ouvi um sujeito dizer que se um homem visse uma mulher com aquele ouro todo, já não casava com ela porque não tinha condições para a sustentar. Eu achei muita piada. Não, ou quereria casar com ela. Claro, mas Também pode não, ser porque essa hipótese. seria uma pessoa habituada a uma vida já muito, pronto, mais num estatuto com mais estatuto. alto e que E ele não exigiria tinha- muito mais e não ia gastos. ter as possibilidades de o São manter. piadas, claro, mas logicamente que as mulheres do Norte, principalmente as mulheres do Minho, sempre foram tidas como mulheres muito contidas nos gastos, muito atentas à vida e, portanto, não seria adequado, logicamente, comprarem peças grandes. Até porque o ouro tinha um fim. Era valer numa altura em que fosse necessário. Logicamente que se fosse empenhada uma peça grande, as pessoas à partida estariam proibidas de a ter tão cedo, não Pois, é? pois Portanto, porque se não for por tinham peças dinheiro pequenas, para claro. depois levantá-la. Exatamente. Porque isso aconteceu a muita gente. Conheci Exatamente. quando Muito ouro se perdeu assim. Muito ouro se perdeu e muita gente serviu desse serviço. Com certeza. Temos sempre os dois lados da Temos, moeda, não é? temos. Sempre os dois lados da moeda, Temos infelizmente. os lados da moeda em que as pessoas iam lá pôr porque se serviam na hora da aflição Sim. e depois o que elas passavam para ter esse Para ter dinheiro para dar ir todos os recuperar. meses, não era? Era por mês. Aquilo Tinham de era pagar na os juros, não é? Era na Caixa Geral de Depósitos. E quando aquilo passasse um prazo, Era ficavam sem o ouro. Pois, Isso era muito duro, era porque recuperável. às vezes o ouro vinha de famílias. Vinha E de o que acontece hoje com as casas que compram ouro? Mas é capaz. É a mesma coisa? É. E sabemos que o fim daquele ouro, à partida, é todo para derreter. Para derreter. Portanto, há peças que se vão derreter que nunca mais existirão, Que que nunca nunca mais- mais teremos oportunidade de as Dias ver. ver. Dias O ver. que é Porque isso dramático. até é muito, muito mau. É. Essas peças que às vezes são recuperadas nas ourivesarias não deviam de ir para derreter.
Pois não, mas a verdade é que quem compra também quer fazer dinheiro Pois, do que compra, também lhe faz não é? falta. Também é necessário. Todas estas coisas têm a razão de ser, não é? Geralmente. Embora Agora não sei, se fosse de evitar, melhor ainda, não é? mas havia orivesarias que ficavam com essas peças. Pois, e depois as vendiam. Ótimo, ótimo. Eu ainda comprei, ainda não há muito tempo, uma peça que estava guardada desses tempos. Pois, E eu felizarda, exatamente. fiquei. Pois está claro. Mas é preciso ter uma vontade muito grande de gostar, De gostar, de guardar. de guardar. Como é preciso também ter poder de investimento para essas coisas que muitas vezes atingem valores que são também um bocadinho exagerados. Exagerados. Não é? Portanto, quanto ao ouro estamos falados, as custódias querem-se não muito grandes, Não muito grandes. do tamanho dos pedidos que se fazem. Sim. Que já chegam. Os corações também podemos deixá-los para Gondomar, que ficam Pois. lá muito bem. E se adquiríssemos a nossa nau, era capaz de ser muito interessante, porque esse é que é o símbolo de Viana. E aparece muito pouco em ouro, ou quase nada. Quase A nossa nem. carabela, diga, não é carabela, é uma nau, mas Sim. podia ser a carabela, pronto. Mas isso eu tenho Nós somos lá. gente do mar, E, para todos os pois, efeitos. As florzinhas que antes a gente comprava de Sim. filigrama que as tenho. Sim, E os alfinetes. Os alfinetes que a gente usava muito e torno-nos outra vez a usar, porque este ano até as pus, porque aquilo era um prata dourada, mandeias de dourar, que lindas que elas estão. E também Pois, e tinha a prata aquela dourada foi o que se começou a usar nos grupos folclóricos. Sim, Porque e era eu tinha- incomportável e- também usar ouro, não é? o Era dia a dia incomportável, sim. o dia a dia é difícil usar ouro. Claro que sim. Eu sempre usei. Muito bem. Entretanto, vai-se guardando nos cofres, mas guardado nos cofres não está uma música que a Rosa quer trazer hoje aqui e que é o Vira de Viana, certo? Vamos ouvir então. FM. Então, prosseguindo, que a conversa está interessante, Festas da Miadela novamente. Então, que projetos tem para o cortejo? O que é que vai fazer de inovação este ano? Diga-me. Eu este ano vou pôr a Capela Santo Amaro, nunca pus. Vai ser pela primeira vez, porque eu era sempre aos bordados dos salões da aldeia, ou assim, mas este ano eu por ali. E eu espero levar os romeiros vestidos diferente. Ando a tratar disso, para ao menos uns casais, que a gente antes íamos ao Santo Amaro fazer a promessa da perninha, da mãozinha, Conforme as dores. as não é? dores ou o que nos acontecia. Eu espero este ano levar. E até as roscas que a gente ia à festa. Certo. E os As de bolos. grade e as E outras. as grades. As grades e as argolas. E as roscas. Espero Sim, eu sim, este ano levar muito assim. bem. Não muito, mas levar assim uma coisinha diferente. E no seu tempo punha-se um lenço de homem a segurar as roscas, não era? A apertar as Eu roscas. ainda hoje levo. Quando levo a rosca, levo. Eu também. Porque isso fica bem, porque as roscas, não havia sacas, não havia nada, não é? Havia sempre um lenço. Claro. A gente enfiava as roscas, uma dúzia de roscas. Nós, Uma dúzia no quando não lenço. era só meia, não é? Pois, exato. Dependia do dinheiro que tínhamos. Mas pronto, trazíamos no lenço. Também tem resistido as roscas, vá lá. Tem. Olha, uma coisa que não resistiu e que se compreende porquê é o Homem da Água. Sim, também. É da Fresca e Boa. Fresca e boa. Que era embrulhada, não era um cântaro embrulhado em cortiça? Era, Com ou um de pano- barro. Ou um cântaro de barro. De barro, Embrulhado num pano branco, úmido geralmente, Pois, que era que para era para- manter a temperatura fresca. Há coisas engraçadas que desapareceram. Que se bebia todos do mesmo copo. Certo. Eu bebia, tu bebias. Com água ardente à mistura. Com água ardente à mistura. E limão. E o É limão. engraçado. A água ardente pouca, porque também não se podia gastar muito. Mas Tinha um sabia cheirinho. água ardente, sim. Tinha um cheirinho a água ardente. Mas é engraçado E o como açúcar tudo amarelo, mudou. porque nem havia o branco. Era o amarelo. Exato. Não, A ver não, havia, não se podia mas era mais comprar, caro. não é? E era engraçado que aquele copo realmente era para Eu a hoje, freguesia toda. e eu hoje lembro isso. Eu hoje lembro isso, como é possível. E que o mesmo homem, nós bebíamos, o copo era de um lado, fazia tudo com o mesmo copo. Fazia uma festa inteira. E a festa inteira com o mesmo copo. E hoje Se calhar nem, ia para casa e nem lavado era também. nem era lavado, estava lavado de água. Claro, claro. Mas ninguém pensava nisso nessa altura. Não, também não Os tínhamos o tempos problema mudaram que hoje realmente. que Os tempos tivemos. mudaram e os cuidados têm de ser outros, Tem que lógico. ser outro. Mas é verdade. Depois aqueles rapazes que estavam mais atentos quando era o cântaro de barro e que mandavam a pedrinha à cabeça da senhora para Pois. acertar no Mas elas às vezes no até
até já... cántaro. Olha, mas ela às vezes já o metia debaixo do braço, que era para não me estar num alto. Pronto, mas é engraçado que elas Mas começavam quando a era regar cheio, toda a gente a toda a volta. quando era cheio, elas não podiam com ele debaixo do braço. Mas senão também chegavam a pô-lo debaixo do braço, gostava-lhes menos a deitar. Aquelas maldades. As maldades que se faziam. Faziam-se muitas maldades, mais do que hoje. Mais do que hoje. Mais Hoje do o que pessoal é hoje. muito brando. Naquela altura era o divertimento. Também não tínhamos outra coisa. Não tinham outra coisa, exatamente. Também não tínhamos. Era necessário inventar qualquer Era, coisa para fazer diferente. E de buscar os carros aos labradores para na igreja, Exato. os vasos. Sim, Porque sim. também não havia mais nada. Isso era na altura dos meios, que Pois. também se trocava os meios e é engraçado. É engraçado. Havia assim uma certa tradição umas certas nessas coisas que hoje não não é? se fazem. Mas Era só naquela como altura é que se podiam Isto fazer. agora lembrou-me o correr o ano velho com os textos e bater com os textos Olha, na rua e queres era que uma eu te barulheira. Queres que eu diga que ainda hoje faço isso? A sério. A E sério. partir um prato velho Eu e prato por aí não o fora. parto, mas que eu pego nos textos e que pego sempre numas moedas e as atiro ao ar, para me dar sério? sorte. Ai, que Há engraçado, muito não ano. sabia. Eu faço isto há muito ano. Essa das moedas não sabia, Eu não. faço isso há muito ano e É peço, engraçado. olha, o amor, a paz, a saúde. E claro, o que faz falta, não é? O que faz falta. Faço isso há muito ano. Pronto, e É assim uma tem, tradição minha. E assim tem E da andado, minha não filha, é? que ela já Pronto, aprendeu. Ela também faz o mesmo. Ela Não, já mas aprendeu eu lembro-me, comigo. Anos em casa também se fazia de bater com qualquer coisa para mandar E o até, ano era, velho olha, embora. e até era engraçado que alguém sabia que eu fazia isso e quando passassem para a mesa da manhã já andavam atrás do dinheiro para deitar nas almas. Também Que sei essa. engraçado, que engraçado. Essa história das almas é Olha, eu interessante. sei, elas... Ainda usa aquele hábito de se deitar sal na comida e mais uma mão que é para as almas. Ainda usa isso. não, porque hoje a gente deita pouco sal. Pouco sal, mas aquele bocadinho que vai no fim Vai para a mais. temperar Não, é para as almas. Isso fazia-se, engraçado. por exemplo, no Natal. Deixava-se na mesa e Isso é é para outra elas coisa, virem comer. pois, isso é outra coisa. Pronto, Mas mas eu o estou a falar sal- quando se está a fazer a comida, olha, mais um bocado para as almas. Eu não faço porque eu deito tão pouco sal, então não deitaria nenhum. Não, é? mas naquele tempo Eu deitava-se sei, mais, fazia-se. abusava-se mais de várias Não, coisas, é normal. eram mais crentes nessas coisas. Era que assim, hoje somos era. nós. Tem Que piada. hoje nós somos. Tem E elas piada. com as crendices, elas faziam, olha, eram as mesinhas, se a gente estava doente, uma gripe, uma constipação, ou E toda a doente de uma gente peça. resistiu, Toda a gente curiosamente. resistiu. E olha que elas faziam-nos e a gente ficava Exatamente, boa. era a sabedoria popular que era assente também no conhecimento das ervas. Pois, em tudo. Porque já vinha de geração em De geração. geração. Aquilo foi transmitido e são saberes que ainda hoje se aproveitam, estão outra vez a retomar-se. E eu acho que se deve Os retomar, chás, porque os xaropes Sim, são sim, muito sim, bons, sim. os que se Sim. fazem. Sim, os que se fazem em casa. Em sim. casa são muito bons. Com cenoura, com bálsamo, essa Bom, coisa toda. e o açúcar amarelo e o mel, engraçado. que o mel era uma das coisas que funcionava bem. Era. O patrono dos médicos já dizia que as pessoas comiam mel e havia quem dissesse isto até faz mal. Ele dizia, não faz mal nenhum, pode não curar, mas alimenta. Alimenta, E pois, é verdade, porque porque tinha substâncias que no fim ajudavam pronto, à boa saúde, à boa constituição, não é? olha, uma coisa que eu lembro era a aguardente queimada, Aguardente queimada com açúcar. com açúcar, aquilo num prato, e eles punham a aguardente a queimar, deitava açúcar amarelo, aquilo queimava todo o álcool, mas também só éramos tantos que era uma colherzinha para cada um, por isso cada também um. não nos fazia mal, nunca nos fez mal. Exatamente. Mas realmente... Mas é quando- engraçado, curámos boas constipações e bronquites isso. com essa aguardente Pois, queimada. exatamente. E lembro-me quando eu andava na escola primária, eu faço alguma diferença de idade da Rosa. Ai, bastante. Vias Não que vai ser a tanto. minha filha. Aí ia. Pá. Mas faço alguma. E recordo-me que um dia vi castigar um miúdo porque cheirava a aguardente quando foi para a escola. Pois. E a professora naquela altura não pensou que a mãe só quis que ele resistisse ao frio, que estava tão mal agasalhado, Pois. não é? Descalço. Descanse. Acho que por vezes essas coisas eram um bocado tratadas rudemente. É. E Porque ninguém as lhe crianças não perguntava. tinham culpa nenhuma. A mãe obrigava a tomar porque era uma defesa. No fundo era, se calhar Era, era porque lá aquilo que aquecia. deitava. Pois, pelo menos fazia calor. Não substituiria a roupa que faltava, mas Pois. pelo menos aquecia por dentro, não é? E algumas injustiças foram cometidas
contra as crianças sem necessidade nenhuma, coitadas, que elas não Mas, tinham voto na matéria, no fundo. Mas nós, por exemplo, essa água que a gente fazia queimada, aquilo também era a minha avó que nos dava uma colherzinha a cada um. Pois está, portanto, claro. não. Exatamente. E nós E o curávamos miúdo assim. também não teria tomado nenhum copo de aguardente. Claro não é? que não. Aquilo foi um bocadinho só que Olha, aquilo tem um nem cheiro havia forte. para dar. Claro, cheiro forte. Basta uma coisa pequena, eu acho que aquilo tem um cheiro intensíssimo, incomodativo por vezes. E basta um bocadinho para se notar logo O cheiro o da odor, água. não é? Da aguardente. E vi muitas vezes os miúdos serem castigados por causa disso, quando no fundo eles não tinham culpa nenhuma do assunto, não é? Muito bem, cortejo da Miadela. Ora, então vamos ter o Santo Amaro, certo? E a Senhora da Consolação? Sim, tem. Na traseira? Na traseira. A da vosa da Junta da Ribeira. Exatamente. Agora, hoje já não vem ninguém. Hoje já não vem, era isso que eu ia dizer. Mas antigamente. Eu relembro que a gente da Ribeira vinha ali. Muito à minha delas. Vinha muito. Vinha no dia de Santo Amaro. E cada passo elas, aquelas mulheres, quando se vinham, elas vinham à Senhora da Consolação. Pois, exato, isso já Eu hoje já não é. Até se calhar outro santo já substituiu, não é? E o Santo Amaro, no meu tempo, era uma romaria como uma festa. Como São Vicente. Como São Vicente. Era, sim. Eu recordo-me também de haver muita gente na minha dela naquela altura. Nós fazíamos a romaria de Santo Amaro ao São Vicente, Santo Vicente para o Santo Amaro. Era uma tarde inteira ali a passear. Claro. E era muita gente que vinha. E então os da Ribeira eram muito devotos. As mulheres. Eram sim, as mulheres eram principalmente. As mulheres da Ribeira. Também nessa altura usavam lenço na cabeça, hoje já não usam, não é verdade? Pois. Isto tudo mudou. Pronto, também. E as que vinham à Senhora da Consolação, talvez já não existe. Claro, não deram, isso já foi outra fase da vida. E talvez tenham. A fé às vezes fica-nos sempre. Claro que sim. Mas às vezes não vão tão longe. Porque quando nas horas da aflição. As pessoas lembram-se de tudo e mais alguma coisa. Então Santo Amaro era um amparo. Era um amparo. E o São Vicente era para sempre. Eu lembro-me disso. E nós às vezes só queríamos no São Vicente. Pois, que era para ser para sempre. Para ser para sempre. Pois está claro. Mas pronto, se isso não acontecia... Pensar no futuro, não é sempre? Era. As mulheres visionárias sempre a pensar no futuro. É engraçado que às vezes digo, a gente naquela altura era nova e pensava, olha, vamos ver se arranjamos um São Vicente. Eu gostava de um, não veio digo assim, então é porque não tem que ser. Pronto, não tive que era ser. Para sempre. Não tinha que ser para sempre. Não teve que Muito ser, mas tínhamos isso. Exatamente. Nós novas tínhamos muito essa coisa de dizermos. Exatamente. Nessa altura, na minha dela, ora, isto estaremos a falar dos anos 60, talvez, não é? Sim. 60. Usavam-se as saias de labradeira abaixo do joelho, um bocadinho só. Houve muitas fases dos comprimentos das saias. Exatamente. As saias que se levantavam, passaram o joelho. Que se levantaram para cima. Boas coisas de levantar as saias para cima. Exatamente, a saia acompanhava a moda. Mas olha, agora acho que cá também estamos exagerados. Lá estamos nós a bater. Agora puxámos-nos para baixo demasiado. Demasiado. Não é? Lá estamos nós a bater no exagero. É. Porque é que está lá meia bordada e rendada? Lá estamos nós com o colete, com os vidrilhos. E agora as meias. E as meias estão tapadas. E as chinelas bordadas. Lacinhos, essas coisas. Nem que nem é tudo lisas. feito à mão. Exato, não pode ir até aos pés. Bem, isso depende de cada um. Mas como hoje temos muitos entendidos no traje à vienesa. Eu digo que temos e que eu respeito inteiramente e que espero que respeitem também a ideia dos outros, que é isso que funciona em democracia, pronto, não é? Eu costumo dizer, isto é a minha opinião. Ora, exatamente. Cada vez que eu falo... as saias não podem ir até aos pés, não podem de maneira nenhuma. Talvez tivessem ido em certas alturas, logicamente. Sim. Também os vestidos das senhoras iam até aos pés, quase. Mas hoje não. Hoje não. A fase a que estas saias se referem não são. E há outra coisa que eu queria perguntar-lhe. A Rosa acha bem aquele cós grande nas saias que se fazem agora imitando as últimas? Não. O cós nunca foi daquele tamanho. Foi antes. Com as saias moscas de topinhos e de para fazermos uma pequena emenda, para elas descerem, 12 centímetros, 10 centímetros. Não fica mal. Tudo que seja a partir disso é um exagero. Claro que sim, agora. E mesmo essa emenda nota-se. Nota-se muito quando é feita numa saia que tinha um cós pequeno. Aquilo é a evolução do traje também. Deixou de ser o cós grande para passar a ser um cós curto. Porque antigamente eram todos curtos. Mas às vezes também, se as saias estão curtas... Mas as mais antigas são o cós alto. Aquela das sim, pregas que grandes. temos as pregas.
Mas quando essas pequenas, se a gente aumentar ali um bocadinho, que seja bem feito, não se dá por ela. Exatamente. Agora, Não se dá. quando é cá um pedaço, Não, é que se isso nota aí- muito, nota-se muito. Não, e tudo E isso não tem... convém, não é? E Não, tudo tem uma razão de ser. tudo tem uma razão de ser nos As centímetros. riscas têm a Tudo ver que com aquele ultrapasse cos. é demais. É claro, é como tudo. É como as como grandes tudo. silvas, é como tudo, não Isso é? é. As silvas já nasceram pequeninas, grandes, Já tornaram aumentaram pequenas. muito, já diminuíram. já tornaram a Claro que se vais diminuir. para Belém, elas são Pronto. enormes, mas são feitas à máquina, São feitas à outras máquina coisas. e é a barra toda bordada. Sim, sim. Portanto, são outros entendimentos das coisas e mantiveram essa Mas eu essa espero que o nosso intenção e lado, pronto. ó Laurina, espero que o nosso Mantenha. lado, que nos vamos manter-nos com as mesmas Claro, e barrinhas chegam que nós. muito bem. Chegam muito bem. São E harmoniosas. que eu digo que eu gosto muito das saias de barras. Eu não gosto de ver uma saia lavradeira sem a barra. Falta-lhe ali o bordado. Exatamente. A saia não fica composta. Não, para mim, eu olho como para deve. aquele trajo e eu costumo dizer, para mim este trajo não é lavradeira. Exatamente. Mas é assim, Mudaram-se, o tempo muda olha, as coisas. mudaram-se camisas. Claro. Falaste nos lenços, mudaram-se As camisas. camisas também. As camisas, camisas é antigamente eram bordadas a ponte cruz e cheios, Sim, pequeninos. E agora, por E exemplo, depois... caseados. As mais antigas, e caseados. Sim, e por aí caseados. fora. Até porque de antes nem se põe a renda que eu ainda hoje faço nos meus punhos. O caseado à mão, que era para meter a renda, porque nem havia dinheiro para rendas. Claro, era tudo feito à mão. Isto Exato, tinha isto razão tudo de ser. tinha não razão é? de ser. E eu às vezes vejo nas antigas, bem, deixa lá fazer isto. Porquê? Porque também não havia grandes dinheiros. Exatamente. E eu costumo dizer que um fato da lavradeira hoje é um poder económico. Certo. E esta frase minha, eu sei-me sempre porque se a pessoa não tinha dinheiro para pôr a barra, não tinha tanta roda, nem os coletes, porque às vezes não havia dinheiro, não era claro. porque não quisessem. E não A era mulher fácil vaidosa. comprar o tecido assim de qualquer maneira. Não, a mulher era tudo fácil. vaidosa, gostava Sim, de sim. andar como a outra, mas às vezes não tinha. Pois está claro. E é como hoje usarem os caxinés no fato à labradeira, porque toda a mulher tinha uma caxiné para ir à missa. E depois não tinham, quando... As pessoas podem não saber o que é o cachené. O cachené é aquele lenço que tem várias, ou tem cornucópias, tem uma ou- barra toda à volta. toda à volta, E que se usa que muito se- no fato de feira, como eu uso às vezes. Sim, Pronto, e a gente até usa um dos da blusinhas, porque a gente ia na saúde ir à missa e levar-nos o lencinho e ao subir as escadas tínhamos que pôr o lenço na cabeça, Claro. mais tarde é que veio o véu, Claro. mas eu ainda sou Portanto, faz todo sentido. As Faz mulheres tudo. da Ribeira terem o lenço na cabeça, não é verdade? não é nos ombros. Pronto, Mas exatamente. pronto, elas vão nos ombros. Nós se o levávamos, ao subir as escadas da igreja, a gente já tinha para o lenço na cabeça. Claro, ninguém entrava na igreja sem véu e sem nada na sem cabeça. sem nada na Exato. cabeça. E esses lenços eram para ir eu digo, era para a missa, por exemplo. Eu tenho uma coleção desses lenços em que o lenço vai desde do branco, o do casamento da minha mãe é desses, em branco, e não o tenho. Os beges, era quando saíam, que saíam noivas, e elas chegavam à igreja e deitava-se os banhos, não é? Que sim, Sim, as punham-se, olha, não é? e quando havia dinheiro, nas vitrines. e quando havia dinheiro, elas levavam um lenço pérola. E as pessoas diziam, olha, aquela seu noiva. E depois houve todos os vermelhos, azuis. Era mais azul, porque hoje até o vermelho é o que aparece menos no antigo. E muitos aos roxos, para aliviar o luto, e aos pretos, que os pretos foram tingidos dos de cor. Claro. Foram atingidos de cor conforme as circunstâncias. As circunstâncias, não é? porque A pessoa uma mulher estava de quando ficasse luto ou viúva, qualquer coisa não ia ela usar não ia vermelho. mandar mais de cor. Claro, claro. E, portanto, o caxiné, foi uma pena, que ela tinha em vermelho ou que tivesse em azul, ele E passaria a ser passou a preto. substituir a roupa interior A roupa, por cores garridas para ter alguma alegria no traje. sim, A barra vermelha que se vê nos fatos de mordoma, por dentro, por dentro. era uma cor que... Engraçado que eu ainda tenho a mania de fazer isso. Ou estampada ali a sair. Os meus Porque colegas. era para chamar a atenção, não para ela própria, porque Pois. ela não andava a levantar a saia, não Pois. é? Mas para ela própria ter um tom de alegria no traje Na escuro, trás. Eu ainda hoje nos meus como as saias coletes. vermelhas interiores. Também. Pois, mas isso usava. Numa mulher de idade usava frequentemente a saia de baeta interior. A minha avó usava.
Pois, Sempre e usava eu porque era conheci que- pessoas na minha dela que ainda usaram. E a minha avó usou sempre. Eu sempre vi na minha avó, Engraçado. na minha avó, esse saiote, como ela Pois, chama. um saiote o que era saiote. cortado Que em ela, baixo com farinha, olha, não ela é? usava a saia de riscas. Ela acabou, sempre foi a saia de riscas. Ou depois E, vieram os cotins, sim. e depois também os avantagens para elas irem para o campo, ou assim, se não era a saia de riscas. Exatamente, na Ariosa, a Veiga da Ariosa, por exemplo, e mesmo até Carreço. As mulheres usaram até muito tarde a saia de riscas. Pois. Até ao século XX, mas Sim, já avançado. já cá para o fim, sim. Eu ainda Recordo-me vi perfeitamente muitas de vezes. ver. A minha avó sempre eu vi de saia de riscas. Sim. E os aventais. Como continuaram a usar a saia de barra para fazer a malhada e isto mais Carreço. Sim, carreiras. Aquelas saias que Aquelas- andam por aí, que pronto, lhe chamam fato de domingar Prontos, e que são um bocado mais suspeitas, claras, não é? porque o calor também, Sim. também exigia que elas vestissem roupas claras. Claro que sim. Não, e elas, com para calor. malhar o centeio e o Sim, milho, sim. usavam essas saias interiores que tinham uma barra azul, Azul, uma barra aos vermelha, quadrados, enfim, o que tivessem. Portanto, Até toda branca. ou isso. Ou até isso. toda de Quase linho. uma saia interior, lá está. Quase uma saia é o que eu estou a interior. dizer. Uma saia interior. Claro que em tudo as mulheres procuravam sempre ter alguma cor. Pois. Fosse ela qual fosse. Aquele toquezinho de alegria, De alegria. que Porque se os buscava escuros- nas pequenas coisas. Olha, porque elas diziam escuros, estavam elas. Claro, logicamente. E não havia tanta possibilidade de ir buscar algum ânimo a certos sítios, portanto, do próprio trabalho se fazia um divertimento. O por divertimento. vezes. Era o caso das desfolhadas que tinham Das as desfolhadas. concertinas, as cantigas ao desafio, a prova do vinho, etc. Há tanta coisa que está ligada As à nossa histórias. tradição. Eu lembro-me da minha avó das histórias. Sim, contadas à lareira E, a desfolhar. Eu Ou lembro-me isso. de entrar, porque moro ali ao pé da estrada, as pessoas passarem e dizerem assim: Tia Rosa, podemos entrar para ouvir os contos, para ouvir as os histórias contos, que delas. engraçado. Era de princesas, de rainhas. Ela não sabia ler nem escrever, mas Pois, contar histórias. mas isso tinha passado, não é? Eu Para isso ela. não herdei, tenho pena. Pois, mas é engraçado Era. essa fase da vida das É. pessoas, porque apesar de não saberem ler, Ai, elas transmitiam as tudo. histórias que vinha funcionar quase da mesma Sim, maneira, não era. é? Tinha a mesma função. Não sei onde é que elas iam buscar e não lhes saía, elas contavam. E as pessoas, eu lembro-me de ver senhoras a entrar para ouvir contar as histórias. Pois, isso é muito interessante, porque ouvir contar histórias hoje também não é muito vulgar. Pois não, hoje é anedotas daquelas que nem se Pois, podem. exatamente. Mas aquilo na altura eram as histórias Infelizmente, das rainhas, das infelizmente cidades, disso há muito. do pobre, do rico. Até isso Exatamente. entrava aí. E as lições de moral que tinha no fim, não é? Pontos, que isso depois acabava por Claro, lições era de para moral. isso mesmo, não E é? se a gente hoje entendesse, era uma Pois. boa lição de Sim, moral. sim. A ideia era essa, era transmitir um ensinamento Um qualquer. ensinamento que nós... Hoje é tudo em pratos limpos, não precisamos transmitir lições Não, de mas moral. tudo- Já toda a gente nasce educada e cada um vive à sua maneira. Muito bem. Não, o nosso tempo, agora que vivemos, que não há tempo de ninguém, é sempre agradável. É aquele em que nós estamos e que tentamos sempre que seja o melhor possível. Isso é que é importante. Com certeza que a festa da Miadélia este ano vai levar assim uma lufada também Depois de uma pandemia... Claro. Já tivemos aquele ano de adaptação. De adaptação. E agora sim, agora vai ser realmente. agora- Eu penso que as festas Esta terão um dizia brilho. o nosso padre, que em 2022 ele disse assim uma frase que eu não esqueci: o povo precisa de festas. Sem dúvida. E eu, engraçado, precisa, que andamos todos tristes. Exatamente. Uma frase dele. Precisa mesmo. Essa festa tem a ver com o convívio, com a alegria, Olha, porque os com estar convívios- junto, não é? O estar junto. Eu É acho que isso. às vezes é escutar muita Foi coisa. isso que nos faltou, a não gente é? conviver e a gente pensar, olha, tenho que parar aquilo, olha, a cabeça a trabalhar. E trocar ideias, E não trocar é? ideias. É fundamental para a boa saúde mental, não é? É. Faz-nos falta o convívio. O convívio. Ninguém vive sozinho, segundo dizem, não é? Eu acho que sim. E quem vive é um sozinho não facto. vive bem. Não, acaba por não viver totalmente, não é? Precisa sempre dos outros, seja lá Pois. por que razão for. Muito bem. Rosa Freitas, foi um gosto. Obrigada. Espero que a gente repita estas conversas um dia, em qualquer sítio, aqui ou noutro lugar, e Vai que ser realmente à vontade. assistamos à festa da Miadela, melhor que nunca, com a vitalidade a que estávamos habituados. E que as festas da agonia realmente sejam o corolário das nossas intenções. Engraçado que eu faço
parte da minha dela, mas também faço um bocadinho parte de Biam. Fazemos Eu todos. costumo dizer, é a Fazemos minha todos. cidade. Nós acabamos por colaborar tanto num lado como no outro. Portanto, isso faz de nós, filhos de um lado ou do outro, não é? Os meses de dança sem cansaço, embora estejamos, certo. Não chega lá. É isso, é. A gente esquece tudo nessas alturas e a cidade alegra-se, enche-se, para depois ficarmos um pouco nostálgicos no fim. Mas depois eu depois costumo dizer... vai tudo embora e nós voltamos outra vez a esta calma incomodativa. Mas depois a gente pensa que daqui isto passa depressa e torna a vir o outro ano. É isso que nos faz viver. É isso, é acreditar que cada vez mais estamos em festa, Sim. quanto mais não seja no futuro próximo. É isso que desejamos para si também. Agradecer já à Rosa a presença e estas coisas que nos trouxe, que no fundo são coisas que nos dizem respeito a todos nós, e para si que nos ouve e que nos acompanha todas as semanas, já sabe, estes programas são inteiramente para si, estas conversas sem tema e à vontade, e esperamos realmente que 2 a 8 dias esteja aí desse lado, porque nós estaremos aqui consigo. Muito obrigada, até lá. FM